Olá, boa noite, Adriana Dantas, boa noite também, Leda Lovato, boa noite, Nadissan, Cecília e Reinaldo, boa noite, Aninha e Adriano Borges, boa noite, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, e para a mãe também, né, Wanda, né, se não me falha a memória, Wanda Dantas. Olá, Tuca, boa noite também, Maria Souza, boa noite, Wagner. Olá, Valdete, boa noite. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite. Boa noite também, Marilza Abreu, Jossanã. Boa noite, Leopoldina, Lídia. Elane Oliveira, boa noite. Boa noite também, Elisângela. Boa noite, Anitta e Clarindo. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Sr. Luiz Alberto. Boa noite, Cida Costa, Oneida Alves. Olá, Filomena, boa noite. Obrigado, um abraço neles aí, Andréia. Boa noite, Célia. Boa noite também, José Ricardo. O frio tá dando uma diminuída aqui, Valdete. Diminuindo um pouquinho. Vamos ver, disseram que esse final de semana vai esquentar um pouco. Eliana Fernandes, boa noite também, seja bem-vinda. Seja, aliás, muito bem-vinda, Eliana. Iraci Rosa, boa noite Mariângela. Boa noite também, Michele e Gabriel. Boa noite, Luísa Nalim. Maria das Graças, boa noite também, Sr. Antônio Nofre, com certeza a gratidão é sempre nossa. Cláudia Honor e Eliane, boa noite também para vocês. Hoje nós até atrasamos um pouquinho aqui, que o celular no Facebook não estava... O Facebook no celular não estava querendo entrar. Eu falei, gente, o que é isso? Não pode? Mas aí deu tudo certo. Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Elaine, Robson e Estênio. Então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso bate-papo e as reflexões da noite. Principalmente, né, neste último capítulo que nós estamos iniciando do livro dos Médiuns. Mais uma obra de Kardec que nós vamos conseguindo encerrar, né? Olá, Cris Queiroz, boa noite. Pois é, isso mesmo, 18:08, seu Luiz Alberto. Mas vai dar certo, nós vamos fazer as nossas reflexões, nós vamos compartilhar as nossas energias e vibrações e vai ser um momento gostoso para todos nós. Que cada um de vocês possam também nesse instante elevar o seu pensamento ao Mestre amado e querido Jesus, ao seu anjo de guarda, né, que a gente aprendeu muito nesses dias sobre o anjo de guarda e ainda continuamos a aprender, sobretudo essa necessidade de mantermos o contato, mantermos o nosso pensamento ligado e vinculado a ele, e também aos espíritos familiares, espíritos amigos, aqueles que se dizem nossos inimigos ou se reconhecem como tal, para que todos juntos possamos elevar o nosso pensamento, por que não? Para que todos juntos consigamos, o objetivo de toda criatura não é retornar ao seu Criador? Pois é, que nós consigamos nesses instantes, com os nossos pensamentos e com as nossas vibrações ligados, assimilar tudo aquilo que a espiritualidade pretende nos ensinar e que nos preparou para esta noite, a fim de que seja uma noite não somente agradável, não somente com este calor espiritual humano que nos envolve, mas acima de tudo com conhecimento, um conhecimento que se transformará em sabedoria, e uma sabedoria que permitirá um caminhar muito mais tranquilo
rumo aos nossos objetivos finais. Muita paz a todos vocês, meus queridos companheiros, muita paz no lar de cada um de vocês, no lar dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, no lar daqueles que se consideram seus inimigos. Uma paz envolvendo todo o nosso planeta é o que nós desejamos que assim seja. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Reunidos, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês, boa noite também, Arlete Naves, Ricardo Cardoso, boa noite, olá Cidinha, boa noite, hoje deu certo também, né Cidinha, que bom, Wagner, com certeza, estão todos aqui nas nossas orações. Gente, como nós dissemos, a gente está aqui adentrando ao último capítulo, olá Ricardinho e Lúcia, boa noite, ao último capítulo do livro dos médiuns, né? Já encerramos Céu e Inferno, já encerramos a Gênese, estamos próximo do fim do livro dos médiuns. E aí nós vamos ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo e com o livro dos Espíritos, que são livros realmente, vamos assim dizer, além de ser maiores, com mais conteúdo para reflexão, são também livros de uma importância maior. O livro dos Espíritos pela própria filosofia, que de uma certa forma ali encontra-se o resumo de toda a doutrina. E o Evangelho é exatamente o aspecto que a humanidade precisa mudar e melhorar, essa questão moral de todos os nós, de toda a humanidade. Então, por isso nós vamos demorar um pouquinho mais, sem pressa, tranquilos, né? E vamos entendendo e compreendendo essas lições. Nós vimos, inclusive no nosso último encontro, sobre a questão das mistificações e contradições, que está intimamente ligado a este último capítulo, onde Kardec vai falar das reuniões e das sociedades espíritas. Gente, principalmente no que diz respeito às reuniões, a gente vai tentar, e espero que vocês também consigam trazer para o dia a dia de vocês, trazer para a realidade de vocês. Veja, o Kardec elaborou toda uma codificação, todo um estudo. Ele, pedagogo que era por excelência, conseguiu organizar e esquematizar de acordo com as necessidades e principalmente com os objetivos propostos pela própria espiritualidade, né? Boa noite, Isaura Maria, boa noite também Luísa Silva, Dona Leone, com a necessidade da humanidade buscar essa evolução e este progresso, compreendendo melhor as leis que regem o universo. Agora, não somente as leis que cuidam do mundo material e físico, mas nós também já temos contato com leis que geram, ou melhor, que regulam o mundo espiritual que nos envolve. Nós somos espíritos que possuímos um corpo, nós vivemos nos dois planos da vida. Aliás, alguns falam em várias dimensões, mas fiquemos com os dois planos da vida, espiritual e material. E foi descortinado a nós esse mundo espiritual que até então nós não tínhamos conhecimento e informações. E esse mundo espiritual, ele interage com o mundo físico. Não sei se vocês conseguem fazer o link, mas o que nós estamos vendo no livro dos Espíritos e o que nós terminamos de ver no livro dos Espíritos? Nós terminamos aquela parte que fala da atuação, da influência, da interferência do espírito carnal, corporal, encarnado no mundo espiritual, né? A gente falou do sonambulismo, da dupla vista, como que nós adentramos no mundo espiritual. E agora nós estamos vendo a intervenção dos espíritos no mundo corporal, como que eles interagem conosco. Então vejam, são dois mundos que se interagem entre si. Até então nós não tínhamos essas informações. Nós éramos leigos, nós éramos ignorantes. Agora não, temos essa oportunidade. E Kardec deixa para esse último capítulo, ele mesmo comenta logo no início, que não foi sem razão. Por quê? Porque estas reuniões e as sociedades que se organizam com esta finalidade, elas possuem a sua importância e elas precisam saber trabalhar com estes dois planos da vida, né? Glória Quirino, boa noite, seja bem-vinda. Então, será que nós conseguimos, será que nós sabemos fazer isso, trabalhar com os dois planos? A gente vai ver
nós vamos perceber. E eu gostaria que todos vocês também levassem para esse seu dia a dia, não somente as reuniões que acontecem de caráter religioso, não somente as religiões que acontecem dentro de uma casa espírita, mas as reuniões que acontecem no templo, na igreja, as reuniões que acontecem dentro da sua casa, com a sua família, com as pessoas, as reuniões que ocorrem diariamente no seu local de trabalho, as reuniões que ocorrem nos seus locais de lazer, de divertimento. Tudo são reuniões, tudo são momentos e oportunidades exatamente que nós precisamos despertar para a gente conseguir extrair o máximo possível de conhecimentos e informações de todas essas reuniões. Elaine, fica à vontade, vá com Deus e em paz. Então, é de extrema importância, como o próprio codificador colocou, e nós vamos identificar. Ok? Edna Bueno, boa noite também, Cida Costa, boa noite Maria Senhora Ricardo, olá Paulo Santos, boa noite, Dona Luzia também, sejam muito bem-vindos, como sempre. Kardec começa das reuniões, então ele vai falar das reuniões, ele vai falar das sociedades propriamente ditas, ele vai falar de assuntos de estudo e vai falar sobre rivalidades entre sociedades. Esses são os 4 títulos que ele vai trabalhar. E vocês fiquem tranquilos, porque Kardec não vai sair muito fora daquilo que a gente já imagina, tá? Por quê? O que vocês imaginam de uma reunião? O que vocês, por exemplo, imaginam quando vocês vão participar de um casamento? O que vocês esperam numa reunião ou numa festa de casamento? O que vocês esperam de uma reunião, por exemplo, escolar? O que vocês esperam de uma reunião de trabalho? O que vocês esperam de uma reunião de família? Eu vou até dizer para vocês, vou ousar dizer para vocês, que muitos de nós não nos preocupamos muito. Aliás, muitos de nós sequer visualizamos ou imaginamos que um encontro entre familiares, que um encontro ali no nosso local de trabalho seja considerado uma reunião e que tenha a sua importância. Sou capaz de realmente garantir para vocês que muitos de nós não pensamos e nós não nos preparamos para esses locais, para esses ambientes e para as pessoas que nós vamos encontrar. Assim como muitos de nós também não nos preparamos para as reuniões religiosas onde nós iremos. Seja elas quais forem, pertençam a quais crenças pertençamos. Já vi várias pessoas, aquela correria e tal, não faz o mínimo de preparação e vai para uma reunião espírita e às vezes precisa até como médium trabalhar mais efetivamente naquela reunião, mas ele não consegue fazer a sua preparação. Até vai dizer, não, mas não sei o que é muito corrido e mediunidade não precisa disso e tal. Não é muito bem assim. Assim como as pessoas que vão participar de determinados cultos ou rituais, principalmente quando nós vamos participar apenas e tão somente como ouvintes, a gente não preocupa com a forma como nós estamos indo participar daquele ente coletivo. Aliás, é assim que Kardec começa. Nós estamos falando de uma reunião nada mais é do que um ente coletivo. Nós somos individuais, fazemos parte de uma coletividade, de um grupo, de um todo, e aquele todo, ele também possui as suas características. É isso que muitas pessoas chamam de egrégora. É aquele ente coletivo formado pela união de mentes, pela união de forças, pela união de vibrações, pela união de energias. Mas por que eu preciso preocupar, Edson? Eu vou lá na missa, quem vai celebrar a missa é o padre. É o padre que tem que falar, é o padre que tem que rezar, é o padre que tem que fazer os rituais. Eu só vou lá como ouvinte, como participante. Então eu não preciso de preparação, quem precisa é o padre. Mas por que eu vou lá no culto? É o pastor que tem que se preparar, é ele que vai falar, ele que tem que estar com o seu discurso alinhado.
Ah, eu também vou lá no centro, eu só vou ouvir uma palestra. Quem tem que preparar para a palestra é o orador. Eu não preciso me preparar. Olha, eu estou indo para uma reunião de escola. Por que eu tenho que me preocupar em preparar para essa reunião de escola? Quem tem que preparar é o professor, é o diretor, é a supervisora, eles é que vão falar. Então eu não preciso estar preparado. Ah, não, nós vamos para uma reunião de família, a gente vai ali tomar uma cervejinha, conversar, jogar conversa fora, né, colocar a fofoca em dia. Por que eu tenho que me preparar, Edson? Não é mais ou menos assim que nós pensamos? Pois é, gente. Mas nós não podemos nos esquecer que isso é a nossa vida. A nossa vida depende exatamente dessa reunião, né? Olá, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. A nossa vida depende dessa reunião. Pois é, Wagner, a preparação de todo mundo se faz necessário. Se vocês pegarem um livro, um romance espiritual, vocês vão ver que todas as reuniões no mundo espiritual, elas dependem de uma preparação. Toda visita de algum espírito aqui na Terra para fazer alguma coisa é precedida de uma preparação. A gente vê, isso é muito comum, até mesmo nos times de futebol, né, Paulo? O Santos está aí, não deixa mentir. Ah, vai começar uma partida, as pessoas se reúnem ali, vão fazer uma oração aqui. Sim, as pessoas se reúnem para fazer uma oração, mas será que elas se prepararam? Ah, não. Para a prática desportiva, para que o meu time ganhe, a gente faz uma concentração e tal. Sim, tem esse objetivo. Eles se preparam, né? Mas a grande maioria de nós não temos essa preocupação. E a Ana ainda coloca, temos que estar preparados para receber e para doar. Mas é exatamente isso, né, que nós gostaríamos de estar chamando a atenção para toda e qualquer reunião que nós vamos participar. Exatamente para isso, para que nós estejamos preparados para receber e também para doar. Esse ente coletivo, essa egrégora que irá se formar, ela vai se formar de acordo com essa preparação e necessidade de cada um. Por isso que tem lugares que você vai, que você se sente bem, você não quer nem sair, não quer nem ir embora. Por quê? Porque aquele ente coletivo ele está agradável, o ambiente está gostoso. E quando a gente se prepara e a gente percebe e extrai as melhores coisas daí, nós não temos nenhum tipo de problemas. Ora, a gente percebe que tem pessoas, por exemplo, que vão trabalhar, se deixar elas passam até da hora. Nossa senhora, a hora já passou aqui, eu já tinha que ir embora e... Por quê? Porque o ambiente está agradável, está gostoso. Agora, já tem pessoas que ficam contando as horas para poder sair e ir embora. Pessoas que contam as horas para chegar final de semana. Então veja, cada um tem um pensamento diferente e nós não podemos descuidar. Então eu estou fazendo essa introdução para quê? Para que nós não nos descuidemos de nada que nós vamos participar. Certo? E a Maria Ângela coloca, né, uma força espiritual coletiva. É isso que a gente chama de egrégora, né? O compromisso é seu, né? Exatamente, a gente ouve também muito isso. União de pensamentos importante. Perfeito, gente. Então, vamos lá. O que Kardec agora vai falar para nós aqui? Feitas essas considerações e introduções, é claro que a gente avançou um pouquinho, né? Nós trouxemos um pouco de nós, do nosso conhecimento. Lógico que também estamos aqui captando o que a própria espiritualidade também gostaria de nos falar e mais aquilo que o próprio Kardec nos inspira. E ele vai começar a falar para nós de 3 tipos de reuniões. Ele vai falar, lógico que aqui Kardec está puxando para o lado espiritual, sobretudo para o desenvolvimento dessa doutrina nova que ele descobriu e que ele está codificando, tá? Nós é que temos que fazer esse exercício de conduzir isso para fora. Ele vai falar de 3 tipos de reuniões. Ele vai falar das reuniões frívolas. Sabe aquelas reuniões que levianas, aquelas reuniões que realmente a gente vai lá porque a gente não tem nada, acha que não tem nada de interessante, não quer fazer nada de interessante, às vezes até por falta do que fazer.
né? Ou então buscando a satisfação da curiosidade. Nossa, eu preciso ir na casa do fulano porque, nossa, tem muito tempo e ela sabe de tudo. Eu preciso colocar as fofocas em dia, eu preciso saber o que está acontecendo aí na praça. Eu estou sem saber. Sabe, tem reuniões desse tipo e Kardec vai falar com a espiritualidade da mesma forma. Vai chegar algumas pessoas que vão em reuniões exatamente para tentar conversar com os espíritos. Ó, espírito, será que você pode adivinhar, por exemplo, o que eu tenho aqui no bolso? Tem pessoas que fazem isso. É igual colocaram aqui esses dias. Ah, não, vamos encontrar com os espíritos, fazer uma reunião do copo. Reunião do copo para quê? Ah, não, a gente vai fazer reunião exatamente para ver se o espírito revela alguma coisa de alguém, né? Se o espírito ele pode me dar uma dica de alguma coisa que eu estou querendo. Não é assim? Ah, se ele puder me prever o futuro, então, nossa, vai ser melhor, mais interessante ainda. E, gente, quando se trata de pessoas com, pelo menos o conhecimento, não aquele conhecimento aprofundado, mas o conhecimento simples, puro, superficial, de que existem espíritos e que os espíritos sabem mais do que nós, muitos de nós vamos, exatamente usando essa expressão que o Wagner colocou aí, muitos vamos só por curiosidade. Só para satisfação mesmo da nossa curiosidade. Nossa, tem espírito? E o espírito é assim? O espírito sabe? O espírito fala? Só para poder saber isso. Responder essas questões de só menos importância, tá? O único detalhe e problema, como diz Kardec, destas reuniões. O que a gente vai pensar do mundo espiritual se nós só participarmos dessas reuniões? Nós vamos pensar que o mundo espiritual é daquela forma. Nós vamos pensar que todos os espíritos são levianos, são frívolos, que eles estão ali só para satisfazer a nossa curiosidade. Quando a gente vai, por exemplo, numa reunião de família e sempre acontecem as mesmas coisas, você já não faz aquele juízo? Você faz aquele juízo, você já tem aquele preconceito, você já fala, ixi, chegar lá só vai ter esse tipo de papo, só vai ter esse tipo de assunto. A gente vai exatamente fazendo isso. Né? Por quê? Voltados para curiosidades. Questões frívolas. Kardec vai falar de um outro tipo de reunião, que são as reuniões experimentais. Lógico que, naquela época, essas reuniões experimentais eram sim interessantes, chamativas e principalmente tinham uma missão: despertar a humanidade para a existência de algo além da própria matéria. Eram as reuniões experimentais. Eram as reuniões onde os fenômenos, principalmente físicos, era o principal. Tudo girava ao redor dos fenômenos físicos. Tudo girava ao redor do médium, do que ele era capaz de fazer. Mal sabendo as pessoas que o médium contribui. Se o fenômeno é um fenômeno espírita, o espírito é que é responsável pelo fenômeno propriamente dito. O médium apenas contribui com as suas energias, com seu ectoplasma. Mas não importa. O que importa é que ele fez alguma coisa, ele escreveu uma psicografia e isso é o que importa para mim. Ele deu uma comunicação, eu tentei até aguçar o ouvido ali para ver se eu ouvi alguma coisa, não ouvi, mas eu achei interessante. São essas reuniões experimentais, como diz Kardec, elas tinham sua utilidade? Tinham. Elas ainda têm a sua utilidade? Sim, elas ainda possuem a sua utilidade. Porque muitas pessoas ainda não despertaram. Há aquela necessidade de você falar assim, ô fulano, existe espírito. Fulano, você já viu que... Ah, tem fenômeno? Isso aí. Sim, você já ouviu? Já ouviu? Então, vai ver. Aparece lá numa reunião para você ver. Olha que interessante. E aí, as pessoas vão. Então, ainda há uma utilidade para essas reuniões, né?
São Antônio está colocando aqui essa questão dos figurantes, né, São Antônio? Sim, são muitas pessoas que ainda vão com esse objetivo, com esta finalidade. Nos lembra até daquela historinha, né, senhor Antônio? Eu não sei se é do Richard Simonetti que ele fala, daquela pessoa que teria, né, perdido um anel e alguém falou para ela, ó, vai lá no centro espírita que os espíritos podem te ajudar a achar esse anel lá na sua casa e tal, né? Tem. E aí a pessoa começa a ir frequentar, chega lá o dirigente, ficou até meio sem jeito, né? Poxa, você veio aqui para indagar os espíritos onde está o seu anel? E aí ele ficou meio sem jeito. Não, mas vai participando aí que a gente vai, de alguma forma, te ajudar a encontrar o anel. E aí a pessoa vai participando, até que ela percebe, né? E aí vem o outro tipo de reuniões, como diz o codificador, as instrutivas, até que essa pessoa que foi levado lá pela curiosidade, porque essas reuniões experimentais chamadas por Kardec, elas possuem a sua utilidade, num determinado momento despertou aquela pessoa. E ela percebeu que ela estava perdendo uma joia muito mais preciosa. Ela poderia estar perdendo a joia do tempo. A gente sabe que o tempo perdido nós não recuperamos mais. Ela poderia exatamente ter percebido que havia todo um tesouro escondido na sua existência, né? A expressão que a Nadição utilizou aí, todo um tesouro escondido por detrás dessa vida espiritual que ele sequer enxergava. Então de repente ele falou, o presidente perguntou, e aí você achou? Não, eu achei uma coisa muito mais preciosa do que tudo isso. Então, essas reuniões experimentais, elas têm a sua utilidade. E aí é que o próprio codificador fala, se elas forem dirigidas, com método e prudência, elas vão dar bons resultados. Por quê? Porque elas terão esse condão de transformar, pelo menos aquela ideia inicial dos frequentadores, como colocou o Sr. Antônio aí como meros figurantes, transformar desses meros espectadores em trabalhadores. A partir do momento que eles assimilarem a ideia, a mensagem e buscarem a sua própria transformação interior. Então, enfim, a gente vai. Kardec diz das reuniões instrutivas. E o que são reuniões instrutivas? São aquelas que nós retiramos alguma instrução, são aquelas que nós retiramos algum ensinamento. Ensinamentos esses que vão nos auxiliar em todos os sentidos, gente. Ensinamentos que vão nos ensinar os aspectos morais que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender. Rosângela Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Que nós precisamos entender. Boa noite também, Vilma Penha. E determinadas informações sobre acontecimentos e fatos que também nos auxiliarão a extrair o funcionamento das leis naturais e divinas que regem a nossa vida. Porque não é só, apenas e tão somente os aspectos morais, apesar de que eu particularmente, né, lembrando da questão 629 do Livro dos Espíritos, que a gente ainda vai chegar nela, onde Kardec pergunta, né, qual é o conceito de moral, e diz que moral nada mais é do que a regra do bem proceder. Mas nós temos muitas reuniões onde conhecimentos e informações, né, Sônia Ferreira, boa noite, conhecimentos e informações chegarão até nós de coisas que nós não imaginamos e que vão contribuir com o perfeito funcionamento ou com um funcionamento totalmente harmonioso e equilibrado de toda a nossa estrutura física e perispiritual. Não teria nem algo diretamente relacionado com a moral. Gente, quantas coisas, eu falo por mim, quantas coisas eu aprendi nessa doutrina, por exemplo, com Joana de Ângeles. Sobretudo na área psicológica, que foi alterando a minha forma de ver e de enxergar as coisas, de ver e de enxergar a vida. E é claro, isso lá na frente vai contribuir para a minha evolução moral. Mas, naquele primeiro momento, como diz Kardec, são conhecimentos e informações de fatos. Conhecimentos e informações da forma como é a nossa vida.
Então, a gente tem inclusive essa diversidade. Eu achei interessante esses dias até uma divulgação, e eu não vi como que foi, eu não acompanhei, mas uma divulgação aqui na nossa região de uma palestra dentro da Casa Espírita, onde a pessoa falaria sobre previdência, sobre aposentadoria. Olha para vocês verem que coisa interessante. Você pegar e unir questões, fatos, aspectos físicos com aspectos espirituais. Eu não assisti, tá? Depois, se tiver oportunidade, eu vou ver se ficou gravado, até para olhar. Mas uma palestra dentro de uma casa espírita para tratar de coisas materiais. E automaticamente, a parte espiritual também seria abordada. E você estaria num ambiente também, de uma certa forma, preparado para esses assuntos. Então, eu achei interessante. E é o que Kardec fala. Não é apenas e tão somente para questões morais. Por isso a gente precisa quebrar, eu falo, né, quebrar um pouco daquele paradigma religioso ou até preconceituoso que nós temos com relação a determinadas religiões. Ah, mas o aspecto religioso, então, é como se realmente eu colocasse a religião em cima de um altar e deixasse ali só para ser adorado. Não. Todos esses aspectos, eles precisam ser vivenciados. Por isso, a importância que a doutrina espírita dá para esse tripé, né? Para esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A ciência é de extrema importância. Interessante. Até mesmo porque vai nos ajudar a entender as leis morais. E Kardec fala, a gente precisa trabalhar, vamos transformar essas reuniões experimentais em reuniões instrutivas, e aí a gente vai ver como que nós vamos usufruir melhor de todas essas oportunidades. Então, Kardec vai bater muito nisso, gente, e foi o que ele fez. Participava de reuniões, extraía o seu conteúdo, extraía os seus ensinamentos e, poxa, algo fantástico e maravilhoso. Aí o Wagner, inclusive, trazendo aí o seu testemunho das reuniões que ele participou, que ele extraiu. Mas Wagner, a maioria das pessoas ainda não conseguiu extrair toda essa essência. E aqui eu vou voltar à nossa introdução, porque a gente extrai ensinamentos e informações não somente dessas reuniões que nós estamos falando aqui em casas espíritas. Nós extraímos também nas reuniões familiares, nas reuniões de trabalho, desde que nós estejamos preparados para participar. Ah, eu vou numa festa. Você vai numa festa? Ótimo. Você vai naquela festa para quê? Ah, não, eu só vou na festa lá só para comer mesmo, aproveitar, né, comer de graça. Gente, você vai chegar e para você, mal você vai pegar, sim, você vai sair, você vai comer, você vai às vezes até se divertir, mas se você saiu dali, aquela festa já apagou-se da sua memória. Agora, se você for lá com outros sentimentos, se você tiver uma emoção, você vai extrair coisas boas e interessantes. Pessoas que também comungam mais ou menos como você, dos mesmos pensamentos, vão se aproximar, vocês vão ter conversas agradáveis. Então tudo isso faz parte da preparação. Ok? Nós vamos parar por aqui, principalmente para a gente levar um pouco dessa reflexão, tá? E o Sr. Antônio falando também da questão motivacional, é muito importante sim. E no próximo tópico a gente começa a trabalhar um pouquinho mais nessa questão que Kardec vai tocar, principalmente das reuniões de estudo, tá? E aí nós vamos partir, vamos assim dizer, para algo mais específico, inclusive para essas reuniões que nós fazemos aqui, todos os dias, tá? Então, nós vamos deixar para o próximo encontro, já está chegando aqui o final do nosso horário previsto. E eu já aproveito para agradecer a todos vocês, aproveito para desejar um ótimo final de semana, de muita paz, de muita reflexão, que vocês sejam todos abraçados pela própria espiritualidade, tá?
e que vocês sintam esse abraço, sintam esse calor e vamos pensar, vamos refletir mais e, sobretudo, nos preparar melhor para toda e qualquer reunião que nós vamos participar. Que Jesus esteja fazendo parte da vida de vocês e em todos os lugares onde vocês estiverem. Muita paz.